E aí, que bom que tu chegou aqui nessa aula. Seja bem-vindo a essa aula 2 do módulo 7 e a gente vai falar sobre a regra do 1. Primeira coisa em copy, nada é regra. Eu já falei isso algumas vezes aqui contigo e realmente não tem regra. É teste, tu vê aquilo que vai funcionar melhor. Claro que existe alguns princípios que é o que eu tentei passar aqui ao longo dos módulos, mas existe uma nomenclatura aí e talvez essa regra seja única dentro de copy. E eu vou te explicar. Regra do 1 nada mais é que é tu ter só uma coisa que tu vai comunicar dentro da tua copy ali. É tu ter realmente uma ideia e passar ela do começo ao fim. Não é tu ir divagando entre várias ideias, entre vários produtos. E aí tu acha que todas as ideias são boas e aí tu quer misturar todas elas num único copy, numa única página, num único e-mail. Não é bom misturar. Tem uma ideia e siga ela do começo ao fim. Se tu tem aquela crença e tu quer desenvolver aquela crença nas pessoas, então desenvolva ela do começo ao fim. Ah, tu tem outras ideias boas, desenvolva ela em outras copies. Tenha 100 ideias. Tudo bem, faça 100 copies, 100 vídeos, mas não misture as ideias em um único vídeo, em uma única copy, porque senão vai ficar confuso. E tem um benefício de tu utilizar a regra do 1. O primeiro é que a tua cópia ela se torna muito mais simples, muito mais agradável da pessoa ler ali. A pessoa não vai ficar confusa. Então esse é o primeiro benefício. O segundo é tu ter mais facilidade na hora de tu escrever, porque é muito mais fácil tu escrever abordando uma única ideia, um único posicionamento, do que tu ficar misturando as ideias. Senão até mesmo para tu que escreve fica confuso aquilo dali. Aprenda esse conceito e utilize esse conceito na hora que tu for escrever. Ah, mas significa que eu não posso falar de outras coisas? Tu até pode citar, mas pensa em 90% do tempo tu tem que estar definindo aquela ideia que tu teve, aquela ideia que tu teve na aula aqui de processo criativo e tu precisa abordar ela ao longo da tua cópia, daquele teu texto, aquele lançamento que tu vai fazer, aquela única ideia. Claro, algumas outras ideias que podem surgir, tu pode colocar, pode, mas 90% do tempo tu vai estar focado defendendo a tua ideia, porque cópia é isso, tu defender a tua ideia e convidar a pessoa a tomar uma atitude, convidar ela também a aderir àquela ideia, seja um curso, um treinamento. Tu tá fazendo a pessoa, então, também defender aquela ideia. Se tu levantar várias ideias, várias bandeiras, aí a pessoa fica confusa e realmente tua copy vai ter menos resultado. Quem descobriu isso foi Mark Forman. Ele é um das copywriters da atualidade, hein? Mas ele já escreveu muitas copy de resultado. Ele é um copywriter americano e ele tem muitas copies de realmente muito resultado. E o que ele percebeu quando ele foi escrevendo essas copies? Ele começou a analisar daquele tempo para trás aquilo que estava dando certo nas copies dele, aquilo que estava dando resultado, e ele começou a buscar um ponto nessas copies. Ele analisando, ele descobriu isso, que as copies que mais deram resultado eram as copies que defendiam uma só ideia. Tinha copies que eram mais abertas, não tinham tanto resultado assim. E aí foi daí que surgiu isso, a regra do 1. Foi ele que disse esse termo da regra do 1 e acabou sendo disseminado isso dentro do nosso mercado e realmente é uma coisa boa. Parar para pensar, faz sentido de tu fazer uma única ideia, trazer uma única ideia, senão tu começa a confundir eles e aí a coisa não vai bem. Além de tu ser muito mais assertivo, tu ficar atirando para todos os lados, tu acaba não acertando aquilo que tu quer. Agora, se tu mira em um lugar, é muito mais provável de tu acertar. A regra do 1 nada mais é que tu ter uma mira e apertar exatamente naquele lugar. Tu não vai ficar atirando em vários lugares, várias ideias para ver se acerta alguém ou alguma coisa. A regra do 1 nada mais é que uma mira. Eu separei aqui algumas headlines de um livro aí dos anos 40 de marketing e lá nesse livro tem os 100 modelos de headline que funcionaram muito bem. Desses 100 modelos que tem lá, 91 delas tem esse princípio da regra do 1 e são as headlines que mais funcionaram. Vou ler umas aqui para ti, para tu identificar a regra do 1. Ó, a primeira delas: o segredo para fazer com que as pessoas gostem de você. Para quem deseja parar de trabalhar um dia, quando médicos se sentem péssimos, é isso que eles fazem. E aí a quarta: descubra a fortuna escondida em seu salário. Essas foram headlines que trazem uma única ideia. E agora, como tarefa, eu quero falar aqui para ti, para tu escolher uma dessas headlines que eu passei e usar como tópico de um e-mail e escrever um e-mail. Tenta assim, não desviar dessa ideia, talvez tu escrever ali um parágrafo só, ou tu escrever uma página inteira com 5, 10, 15, 20 parágrafos. Não se limite ao tamanho, mas escolha a defender uma só ideia. Começo, meio e fim ali, se tu conseguir defender essa ideia nesse curto espaço de tempo, mas é só para tu exercitar essa regra do 1. E quando tu perceber que tu tá começando a desviar disso, depois tu vai ler ali, vai rever, vai revisar,
tu vai ver que tu tava desviando, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai voltar ali e vai reescrever, vai voltar para a regra do 1.